Os mercenários voam rapidamente pela floresta. É dada a ordem de encontrar o fugitivo e matá-lo, custe o que custar. O fugitivo se esconde no mato e entende que se falhar, com certeza estará acabado. O nome do cara é Shan, ele era vagabundo e vagou pelo mundo, arando terra e mar. O cara viveu uma vida despreocupada, mas tudo mudou drasticamente assim que o conheceu. Quando o menino acordou, só havia escuridão ao seu redor, na qual se escondiam aqueles que tentavam matá-lo para sua própria sobrevivência. Então começou um treinamento interminável e exaustivo, que ajudou o Shan a ficar mais forte a cada dia. A cada dia passado na escuridão, o menino mudava cada vez mais, tentando desesperadamente sobreviver. No final das contas, como queriam os criadores deste inferno, Shan se tornou um assassino. Os mercenários, sorrindo com raiva, cercam o jovem, levando-o a uma armadilha sem esperança. Shan está pronto para atacar e tudo o que ele pensa é que com certeza sobreviverá e virá atrás de todos. O menino joga alegremente uma maçã e fica feliz por ter chegado à feira, tendo a oportunidade de reabastecer seus estoques. Shan é um órfão de 14 anos, apenas um andarilho, vagando sem propósito, não tem casa nem economias. O menino olha em volta, em algum lugar próximo deve haver uma ponte sob a qual ele possa passar a noite. Perdido em pensamentos, o jovem não percebe o homem parado bem à sua frente, cujo rosto está escondido nas sombras. O estranho assusta Shan, ele recua com medo e gagueja e pergunta quem está na sua frente. Shan abre os olhos, mas não vê nada, piscando algumas vezes, percebe que os olhos estão sem dúvida abertos. O cara não entende onde está, a escuridão total ao redor, não há um único raio de luz. O menino tenta se mover, mas de repente percebe que seu corpo não o escuta. Shan se lembra de um homem estranho na estrada que disse que era adequado para ele, após o que ocorreu um fracasso total. O jovem pensa que não cruzou o caminho de ninguém para ser preso de forma tão cruel, mas, aparentemente, não vão matá-lo. O menino mente e repete incessantemente seu nome e o nome de seus pais. Já passou muito tempo, mas o menino não entende se estava dormindo ou acordado todo esse tempo. Shan está assustado e sozinho, e para não enlouquecer ele precisa lembrar quem ele é. Então o cara começa a repetir seu nome novamente. De repente o menino percebe que está com muita fome e se não encontrar comida simplesmente morrerá de fome. O único objetivo daquele homem estranho é matar o menino de fome. Shan morde os lábios de raiva até sangrar, mesmo que ele seja apenas um mendigo. Isso não é motivo para zombar dele daquele jeito. De repente, o cara percebe que, num acesso de raiva, ele conseguiu mover os dedos. O menino percebe que assim que conseguiu se mover ficou muito mais fácil respirar. Simultaneamente ao movimento, as sensações do jovem começam a voltar, ele percebe que tem cheiro de umidade e o chão está frio. De repente o menino ouve um som familiar e percebe que há água pingando em algum lugar bem próximo. Ao mesmo tempo, Shan é tomado por uma sede selvagem, ele tenta com todas as suas forças recuperar o controle de seu corpo para chegar à água. Depois de muito tempo, o jovem se vira e começa a engatinhar com incrível persistência. Cada movimento é dado a Shonu com muita dificuldade, mas apenas um pensamento bate em sua cabeça, ele precisa sobreviver. Chegando à água e bebendo bastante, o menino apalpa a parede com as mãos e percebe que ela é de pedra e forte. Exausto, o cara rola de costas com a intenção de adormecer, mas de repente sente claramente a presença de alguém. Abrindo os olhos, o jovem percebe um jovem parado à sua frente e pergunta surpreso quem ele é. O menino, que se parece muito com o próprio Shan, pergunta calmamente por que está tão desesperado para sobreviver. Shan fica em silêncio, perplexo, sem saber como responder a uma pergunta tão estranha. O menino anda por aí e pergunta o que há na vida inútil de Shan que o faz se apegar tanto a ela. O cara paira sobre o herói e com um sorriso convida a finalmente desistir, e então ele poderá encontrar a paz. Shan observa que não conseguirá encontrar a paz se simplesmente desistir, ele deve sobreviver. O menino olha com desprezo para o prisioneiro e declara que ele está desperdiçando energia. O prisioneiro responde que se morrer não terá paz, e se não enfiar uma faca em quem o trancou, não terá paz mesmo depois da morte. Shan declara com segurança que sobreviverá, não importa o custo, e se vingará de todos que o colocaram aqui. O convidado olha surpreso para o menino e pergunta se ele realmente pretende se vingar, ao que o jovem acena afirmativamente. De repente, o prisioneiro, num acesso de raiva, grita bem alto que nunca se renderá. Piscando, Shan percebe que não há ninguém na sala e se pergunta se foi um sonho ou se está enlouquecendo aos poucos. Fazendo esforços sobre-humanos, o cara teve muita dificuldade para se sentar. Ao sentir a parede, o prisioneiro pensa que a água está fluindo de algum lugar e,
Entre outras coisas, algo semelhante a musgo está crescendo na parede. O menino arranca um pedaço da planta, não sabe se pode comê-la, mas não tem outra escolha, para sobreviver precisa comer. Depois de provar o musgo, Shan percebe que nunca comeu nada mais vil, mesmo em sua vida errante. Com dificuldade em engolir a planta, o cativo percebe que não há nada de errado com ele, o que significa que o musgo é bastante adequado para a alimentação. O menino está engasgado, mas teimosamente continua comendo pedaço após pedaço, só precisa ganhar forças. Aos poucos, as forças de Shan voltam e, sem tirar a mão da parede, ele começa a explorar sua masmorra. Depois de um tempo, o menino chega à conclusão de que sua prisão é um quadrado de 9 por 9 metros. Depois de percorrer várias vezes o perímetro, o herói percebe que está preso. De repente, o cara ouve um som que lhe parece ensurdecedor no silêncio. O jovem se vira e vê que uma pequena janela se abre na porta de metal, por onde penetra uma luz forte. Shan cobre o rosto com a mão. Ele passou tanto tempo na escuridão total que até mesmo essa luz fraca o cega. De repente, uma vaga sombra de uma mão aparece na janela, segurando algo que parece uma tigela. A tigela cai no chão com um baque surdo, a janela se fecha, mergulhando a masmorra na escuridão, mas depois de alguns segundos o prisioneiro fica surpreso ao sentir o cheiro de comida. Pegando a tigela nas mãos, Shan sente os cheiros e determina que a tigela contém sobras de cerca de 5 pratos. O menino entende que uma pessoa não conseguiria comer tanto, o que significa que pelo menos 5 estão esperando por ele do lado de fora da porta. O jovem chega à conclusão de que só por causa dele não se incomodariam com tantos guardas. Se realmente há 5 guardas do lado de fora, então provavelmente há outros na mesma situação que Shan. O prisioneiro passa por diversos cenários em sua cabeça, mas ainda não consegue entender o que seus captores precisam. Pegando nas mãos uma tigela com as sobras, o menino decide que tem muito tempo. Primeiro precisa comer, só depois vai pensar. Depois de comer até a última mordida, Shan conclui que, de qualquer maneira, restos podres são melhores do que musgo. O prisioneiro, encostado na parede, faz flexões teimosamente. Já se passaram pelo menos 4 meses desde que foi jogado aqui. Uma vez por dia, abre-se uma pequena janela através da qual o prisioneiro recebe comida. À medida que Shan continua a treinar, ele reflete que seus prisioneiros não fazem nem dizem mais nada. Tendo caído exausto no chão, o menino lembra que a princípio quase enlouqueceu na masmorra, mas depois decidiu ir direto ao assunto. Aos poucos, os olhos do jovem começaram a se acostumar com a escuridão. Aos poucos ele se adaptou ao novo ambiente e já conseguia distinguir movimentos. Acontece que em um local onde a luz solar não penetra, tem muitos insetos percebendo brilho nos olhos. O cara decidiu que era outro escolopendra. Mas de repente Shan sentiu um deslizamento estranho e se virou para ver que uma cobra havia se enrolado em seu braço. O menino não teve tempo de recobrar o juízo quando a cobra deu um ataque brusco e cravou os dentes em sua mão. O prisioneiro agarra sua mão horrorizado. Ele claramente não esperava por isso. O menino não entende o que está acontecendo. Todo o seu corpo queima como fogo, causando uma dor insuportável. O jovem percebe com horror que a cobra era venenosa. Cai no chão, todo o seu corpo treme em convulsões. Tendo recebido a próxima porção de comida, o prisioneiro começa a comer com avidez, com apenas um pensamento latejando em sua cabeça, que nunca morrerá. Poucos dias depois, a cobra rasteja novamente até o cara. Ele a examina com interesse, pensando na sua. O menino quase morreu devido a uma mordida de réptil, mas depois disso algo mudou claramente nele. Seus olhos começaram a enxergar melhor. O jovem estende a mão para a cobra, perguntando-se se ela é realmente a culpada pelas mudanças que estão acontecendo com ele. Shan continua estendendo a mão. Uma vez ele ouviu que ao lidar com o veneno, o corpo pode se tornar mais forte. Quando a cobra morde a mão de Shan, ele só consegue pensar que, ao se tornar imune ao veneno, poderá obter uma vantagem. Desta vez, após a mordida, o cativo vê que as veias de seu braço estão inchadas em tamanhos incríveis. O corpo do jovem começa a queimar novamente, mas na primeira vez a sensação foi muito pior. Devido à constante exposição à escuridão, a visão da cobra deteriorou-se visivelmente, mas mesmo assim continua a ser um excelente predador, aproximando-se silenciosamente da sua presa. Sentado no chão e observando o predador, Shan chega à conclusão de que neste câncer ele e a cobra são as únicas criaturas inteligentes. De repente o cara ouve um som estranho e, virando-se, percebe que a porta de sua masmorra está aberta. Saindo para o corredor, o preso percebe que faltam 20 passos para a sala ao lado. Não é de estranhar que não tenha sentido a presença de outros presos. Abrindo a porta da sala ao lado,
O cara sente cheiro de carne podre. Olhando para a escuridão, o menino vê um cadáver, a julgar pelo tamanho e constituição. Na sua frente está a sua idade. Voltando ao corredor, o jovem se pergunta se o mesmo o espera nos outros quartos. No final do corredor, Shan se depara com outra porta de metal, percebendo que alguém removeu o ferrolho. Abrindo as portas, o menino sai para outro compartimento e fica surpreso ao notar duas sombras claramente vivas. Depois de olhar atentamente, o prisioneiro fica surpreso ao notar um rapaz e uma garota à sua frente, que o olham com a mesma surpresa. Depois de pensar um pouco, Shan caminha lentamente em direção aos jovens, que se encolhem de medo. Passando por uma das celas, o menino percebe um homem morto e percebe que aqui estava acontecendo a mesma coisa que em seu compartimento. A menina não aguenta primeiro e pergunta perplexa ao jovem quem ele é. A garota pergunta perplexa de onde veio o cara, pois ela e a amiga são os únicos sobreviventes aqui. Shan percebe que a garota está olhando para ele, mas não o vê. Parece que ele é o único que consegue enxergar no escuro. Decidindo não ser teimoso, o jovem diz que seu nome é Shan e que foi trancado na próxima sessão. A menina fica perplexa, não sabia dos outros trechos, mas o rapaz, sem entrar em detalhes, pergunta quais são os nomes deles. A cativa diz que seu nome é Kira, e o cara ao lado dela é Matt. Shan passa pelos jovens e diz que eles precisam seguir em frente. Para a pergunta surpresa de Kira sobre onde eles deveriam ir, o cara responde calmamente nas outras sessões. A garota entende que Shan não estava brincando sobre as outras sessões. Ela estende a mão para Matt e se oferece para segurá-la. Tendo aberto as próximas portas, um grupo de jovens se depara com um grupo maior de sobreviventes. Enquanto Kira e Matt conversam animadamente com o novo grupo, Shan olha em volta com atenção. O cara percebe que, diferentemente de sua sessão, praticamente ninguém nesta sessão morreu de fome, a maioria optou pelo suicídio. O jovem olha surpreso para as tigelas de comida. Tem muito mais aqui, será que poderiam mesmo ser tratadas de forma diferente? Shan olha furioso para a comida e se pergunta o que seus captores queriam alcançar com essa discriminação. De repente, ouve-se a voz de Kira atrás do menino, que diz que um novo grupo de prisioneiros foi trancado aqui ao mesmo tempo que eles. Aproximando-se das próximas portas de metal, Shan as abre e todos ficam cegos por uma luz brilhante. Os prisioneiros tentam cobrir os olhos de horror, qualquer luz lhes causa uma dor infernal. Shan olha para frente com dificuldade, esperando que eles consigam escapar para fora, mas infelizmente percebe que ainda estão no subsolo. Percebendo a fonte de luz, o jovem percebe que eles ficaram tanto tempo na escuridão que uma tocha comum poderia cegá-los. Acostumado com a luz, o cara sai pela porta com grande espanto e examina toda a vila, construída no meio de uma enorme caverna. Ao entrar no portão, o cara percebe que não há ninguém lá dentro. Kira, perplexa, pergunta o que isso pode significar. Examinando cuidadosamente tudo ao seu redor, Shan percebe que os prédios mal estão de pé, parece que foram construídos às pressas. De repente, uma garota de olhos azuis penetrantes se aproxima do garoto, se apresenta como Sarah e declara que conta com ele. Sarah olha nos olhos do jovem e pergunta surpresa se eles sempre foram assim. Em resposta à pergunta perplexa de Shan, Sarah percebe que suas pupilas estão vermelhas. O jovem percebe que seus olhos mudaram devido à picada da cobra, mas não quer se destacar em tal lugar. Sarah diz que esse recurso só é perceptível à luz de uma tocha, e como o próprio cara não sabia disso, significa que eles mudaram enquanto ele estava aqui. A menina percebe que o menino não é como todo mundo, enquanto os outros ficam confusos, ele é o único que pensa com sensatez. Kira e Matt aproximam-se dos jovens e perguntam, desconfiados, do que estão falando. Sem esperar resposta, a menina conta que após a consulta todos decidiram se unir e pergunta como Shan e Sarah encaram isso. Shan imediatamente diz que ainda não quer se juntar a ninguém, pretende primeiro observar a situação de lado. Sarah relata que está feliz em se juntar ao grupo de Kira, pois juntos há maiores chances de sobreviver do que sozinhos. De repente, ocorre ao prisioneiro o pensamento de que outros prisioneiros estão aqui há mais tempo do que ele não tem certeza de que tudo está em ordem com suas cabeças. Shan fica surpreso ao pensar que os cativos se conhecem há pouco tempo, mas já se dividiram em grupos com seus líderes, Kira, Khan, Junho e San. Ao contrário de todos os outros, Shan decide permanecer um solitário que não se junta a ninguém. Olhando para o cara, os outros presos começam a trocar vários boatos e a rir dele. Ouvindo conversas pelas costas, o jovem pensa que não importa onde vão, as pessoas não mudam. Ao explorar a caverna, o menino chega à conclusão de que a vila foi construída recentemente, mas a julgar pela quantidade de musgo, a masmorra em si tem muitos anos.
Quem decidiu usar a caverna é claramente rico, é improvável que um simples trabalhador pudesse fazer tal coisa. De repente, ao ouvir um farfalhar, Shen levanta a cabeça e vê uma luz no teto da caverna. Os prisioneiros correm até o centro da caverna e ficam surpresos ao perceber que uma cesta desce do teto. As crianças correm até o cesto e veem que está cheio de comida. Exaustos pela fome, os presos estão prontos para correr imediatamente para a comida. Kira e Matt se aproximam rapidamente da cesta, colocam a mão na comida com firmeza e ordenam que ninguém toque nela. A menina sugere dividir todos os produtos igualmente. Todos os 4 líderes de grupo devem fazer isso. De repente, a multidão de crianças se separa e os líderes veem Shen vindo em direção a eles. O cara está prestes a pegar sua parte, mas Jun agarra sua mão e declara que ninguém vai tocar na comida sem a permissão dos líderes. Shen faz um lançamento relâmpago e agarra os olhos do oponente com os dedos. O menino aperta os dedos com força e furioso ordena que Junho repita o que disse. As crianças fogem horrorizadas do cara agressivo, gritando que ele é simplesmente louco. Kira se aproxima dos lutadores e com voz calma pede a Shen que solte o cara, declarando que já entendeu tudo. O jovem solta o adversário e se levanta, tendo recebido a garantia de que ninguém tocará na sua parte da comida. Ao ouvir os palavrões de Junho, o menino sugere sarcasticamente que ele continue se realmente quiser perder o segundo olho. Sentado no telhado de uma das casas, o preso observa as crianças sentadas no quintal. Shen come devagar e chega à conclusão de que tudo isso é apenas um teste para selecionar aqueles que são adequados. Desde o início, seus sequestradores fizeram fiscalizações e tudo só vai piorar. Quem sobreviver se tornará inimigo do cara. Kira se aproxima do garoto e percebe que após o incidente muitos deixaram o grupo de Junho, mas todos se opõem a Shen. Em resposta, o cativo comenta com um sorriso que tudo isso faz o jogo da garota, porque seu grupo se tornou o maior. Kira pensava que o jovem não estava interessado em tudo isso, mas agora descobriu que ele estava observando tudo com atenção. Shen responde friamente que todos estão observando ele, então ele observa a todos. Para o seu grupo, Kira é quem come mais comida, mas também come menos. As crianças confiam nela e ela é definitivamente diferente dos outros líderes. A garota percebe que o cara ainda mora em sua prisão escura, ao que Shen responde que se sente confortável ali. O preso pensa que quer aumentar sua imunidade ao veneno de cobra e para isso não precisa de testemunhas. Olhando as marcas de mordidas, o jovem pensa que parou de sentir dor, parece que seu corpo está mais ou menos adaptado. Kira se inclina até o garoto e pergunta se ele ainda quer entrar em algum grupo, mas ele apenas balança a cabeça. Ao ouvir o som familiar, Kira percebe alegremente que uma nova porção de comida chegou. Khan grita avisando que desta vez todos deveriam ser espertos o suficiente para não subir na cesta e cair para a morte. Matt e Khan olham para a cesta e ficam surpresos ao ver que desta vez há muito pouca comida. As crianças chegam e olham com medo para a cesta, onde no fundo só se vê um punhado de produtos. Kira olha ansiosamente para a multidão. Shen suspira e pensa no que começou. Mac era o menor e mais fraco do grupo de Kira, mas compensou totalmente suas deficiências com perseverança. Numa manhã nada perfeita, Mac foi encontrado morto. Os tribais, com lágrimas nos olhos, gritaram de raiva que não perdoariam o canalha que matou o menino. Shen assistiu tudo o que estava acontecendo de lado, todos entenderam perfeitamente por que isso aconteceu. Matt furiosamente diz a Kira que eles devem descobrir quem fez isso e se vingar dele. Para a surpresa do jovem, o amigo diz que não importa quem fez isso, mas o importante é que o companheiro esteja morto. O rosto de Kira muda e declara que eles devem se vingar dos assassinos e retribuir na mesma moeda. Shen pondera que a próxima vítima será o mais fraco do outro grupo. A guerra foi declarada. Logo o garoto mais fraco do outro grupo foi morto e isso foi apenas o começo. Todas as manhãs um novo cadáver era encontrado, primeiro do grupo de Kira, depois do grupo de Junho. A série de mortes continuou. Ninguém confiava mais em ninguém. As crianças se transformaram em monstros famintos e sedentos de sangue. Shen continua mastigando o musgo, não querendo participar do compartilhamento mortal, e percebe que não importa o quanto coma, nunca se acostumará com o sabor nojento. O cara não participa da vida e dos problemas em geral, preferindo ficar sozinho, mas cresce a sensação de que não terá muito tempo para viver em paz e sossego. De repente, o cara ouve passos se aproximando e estima que haja pelo menos 4 convidados indesejados. O grupo, liderado por Jun, entra na sala de Shen e olha surpreso para a sala vazia. Jun, furiosa, pergunta a seus capangas onde o cara poderia ter se escondido. De repente, um dos rapazes solta um grito alto, balança a perna com violência e relata que alguém o mordeu.
Alguns momentos depois, o menino, sem imunidade ao veneno, cai morto. Jun grita que muitas surpresas os aguardam, então todos devem ficar de olhos abertos. De repente, Shen aparece atrás de um dos caras, em completo silêncio, e agarra seu oponente pelo pescoço. Jun treme de raiva, algum pirralho os engana e, furioso, ordena que o jovem deixe seu amigo ir. Shen aperta ainda mais e pensa que nesse ritmo o cara logo morrerá e se tornará um assassino. Percebendo que não tem saída e mais cedo ou mais tarde isso teria que acontecer, o garoto quebra o pescoço do oponente e deixa seu corpo sem vida cair no chão. Jun está fora de si de raiva, gritando que Shen é apenas um monstro que matou seu povo. O líder imediatamente corre para o ataque, desferindo golpes rápidos, nenhum dos quais atingiu o alvo. Virando-se mais uma vez, Jun bate a mão no ar e, perplexa, tenta entender para onde foi o oponente. O cara vira a cabeça em direções diferentes e pede que Shen pare de se esconder. Shen se aproxima calmamente de Junho, que está pressionado contra a parede, e declara que desta vez não se limitará a um olho. De repente, Jun estende as mãos com medo e pede a Shen que pare. Para a surpresa do jovem, Jun o convida a unir forças. O líder garante que Shen não pode fazer isso sozinho, é melhor que trabalhem juntos. Jun garante que terá prazer em ceder o lugar de líder ao rapaz e o obedecerá em tudo. Shen olha atentamente para seu oponente e diz que a princípio ele irá, é claro, obedecer, e então ficará mais ousado e fará algo novamente. Jun tenta convencer o cara de que tudo será diferente, mas Shen de repente se agacha, se preparando para atacar. Endireitando-se bruscamente, o menino desfere um golpe poderoso na mandíbula do oponente. Jun grita de dor extrema e Shen imediatamente agarra o braço letal. Ofegante, Jun implora misericórdia ao cara com o que resta de suas forças. Um movimento rápido e Junho está tudo acabado. Shen abre as mãos e o cadáver cai no chão. O menino se dirige para a saída e pensa que ainda está muito fraco, então teve que cometer um assassinato. O grupo de Junho se desfez depois que os outros líderes encontraram ele e seus subordinados mortos. Kira se pergunta o quão forte Shen realmente seria se ele matasse 4 sozinho. Kan acha que não vale a pena correr o risco de cruzar o caminho do cara. San acha que seu único rival é muito astuto e implacável e sabe como deixar todo mundo com medo. Olhando para a próxima cesta, as crianças percebem com horror que há tão pouca comida que não será possível reparti-la entre todos. San reflete que muitos já morreram por causa da comida e os demais se transformaram em assassinos brutais. O cara manda seu grupo ficar longe de Shen porque não há nada pior do que alguém que não tem nada a perder. De repente, um dos membros do seu grupo corre em direção a San, parecendo muito animado. O cara relata que acabou de ver que 2 integrantes do grupo de Kira, que foram expulsos, estão sentados na Casa Vermelha. Sam pergunta se eles têm comida, ao que o cara responde que viu batatas. As demais crianças do grupo, assim que ouviram falar das batatas, pularam e gritaram que precisavam correr rápido para lá. Sam, desesperado, pensa que terá que matar para conseguir algumas batatas e ordena que seu grupo avance. Olhando pela esquina, o líder percebe 2 caras sentados na varanda. Na verdade, eles têm batatas nas mãos. Ao perceber a comida, o resto do grupo se transforma em monstros, prontos para fazer qualquer coisa por comida. Sam não tem tempo de dizer uma palavra e o grupo corre em direção às crianças aos gritos. Percebendo os rivais, as crianças jogam comida e começam a correr, mas seus perseguidores não pretendem deixá-las ir assim. Observando o que está acontecendo, Sam percebe que algo está errado, eles estão em grande desvantagem. De repente, a menina, tentando escapar de seus perseguidores, coloca os dedos na boca e emite um assobio alto. No mesmo momento, representantes do seu grupo saltam de todas as janelas da galeria com paus nas mãos. Vendo os membros de seu grupo caírem mortos um por um, Sam grita em desespero que eles precisam recuar. De repente, o cara ouve batidas de pés e gritos altos atrás dele. Kira se aproxima de Sam cercado e diz com um sorriso que não esperava pegar um peixe tão grande com batatas. A menina diz com alegria que agora haverá muito menos bocas famintas para alimentar. Sam desesperadamente não entende como ele poderia ter calculado tão mal e grita que Kira não ousa tratá-lo assim. O cara abaixa a cabeça e pede para a garota matá-lo, mas poupe os outros. Kira responde calmamente que aceitaria de bom grado a oferta dele, mas há muito pouca comida. Virando-se bruscamente e saindo, a garota ordena calmamente que todos sejam mortos. Aproximando-se de uma das casas, Kira olha para cima e percebe Shen, observando indiferentemente o que está acontecendo. O menino entende que agora as crianças estão aproveitando o ambiente, pegando atalhos e armando emboscadas. Olhando para a aldeia,
O jovem chega à conclusão de que os edifícios estão localizados de tal forma que, se houver uma boa segurança, é impossível entrar. Shan tem certeza de que o mesmo lugar existe na natureza. Seus captores devem querer que as crianças se sintam confortáveis aqui e se acostumem a matar. A julgar pelo edifício central, a mansão deve pertencer a algum grande clã ou a uma pessoa muito influente. Se atacarmos impensadamente, as consequências serão graves. Por isso precisamos de prisioneiros, de ferramentas que possam ser usadas e jogadas fora. Os sequestradores criaram condições infernais para os prisioneiros, corrompendo-os apenas para transformá-los em assassinos profissionais. As crianças deitam-se no chão e discutem alegremente os detalhes sangrentos do massacre passado. Kira diz alegremente ao seu grupo que eles conquistaram uma vitória incondicional e agora ninguém vai tocar neles. Sarah se senta longe de todos e olha com saudade para as mãos, parece que ainda cheiram a sangue. A menina olha para as crianças com nojo e não entende como elas conseguem comer com calma quando estão com as mãos cheias de sangue até os cotovelos. Sarah se abraça em desespero, chora e pensa que todos eles são nojentos. As crianças veem que se abre uma passagem no teto e ficam surpresas ao perceber que é muito cedo para o almoço. Kira imediatamente ordena que seus companheiros de tribo guardem a comida e não deixem ninguém se aproximar dela. A menina nota com prazer que finalmente seu grupo poderá comer o suficiente e ninguém mais irá incomodá-los. Virando a cabeça, Kira percebe Shan parado por perto, olhando para cima com tensão. Vendo como o rosto do cara muda diante de seus olhos, a garota percebe que ele claramente está com medo de alguma coisa. Kira está pensando muito sobre o que poderia ter entusiasmado tanto o jovem, quando de repente Matt solta um grito de espanto. Voltando-se para o buraco, em vez da cesta habitual, a garota vê dezenas de mercenários pulando para dentro da caverna. Os soldados imediatamente sacam seus bastões e começam a desferir golpes terríveis indiscriminadamente sobre as crianças. Shan cobre a cabeça com as mãos, esperava algo assim, mas não achava que iriam recorrer imediatamente à violência, até os animais não são domesticados assim. Atrás dos mercenários estão 3 homens mascarados, numerados de acordo com a sua posição. Shan olha furioso para os homens e percebe que são eles que comandam tudo o que acontece na caverna. Um dos homens levanta silenciosamente a mão e os mercenários imediatamente congelam, aguardando as próximas ordens. O homem diz que ela se chama a Primeira Espada e a partir desse momento a vida dos filhos pertence a ele. Um dos rapazes levanta a cabeça e pergunta com raiva quem é ele para decidir a vida dos outros. No mesmo momento, um mercenário voa até o cara e com um movimento brusco arranca sua cabeça de seus ombros. Os líderes congelam de horror, as piadas acabaram, as suas vidas já não lhes pertencem. A Primeira Espada olha calmamente para o corpo sem cabeça e percebe que ele não permitiu que ninguém falasse. Shan olha furioso para seus algozes, todos protestam contra o que está acontecendo. Na mansão, o Primeiro Espada serve chá e diz a seus assistentes que agora lhes contará sobre o veneno Gu. Se você colocar criaturas venenosas em uma jarra, elas se devorarão até que apenas uma sobreviva. O homem diz que é este último quem possuirá o veneno mais poderoso, que se chama Gu. A Primeira Espada assinala que apenas os mais cruéis e com o mais forte instinto de autopreservação sobreviverão entre as crianças, tal como queriam. O primeiro pergunta quem vale a pena dar uma olhada mais de perto. A Segunda Espada, sem pensar, responde que é Kira. O homem diz que a menina reuniu o maior grupo ao seu redor e sua influência sobre os filhos é inegável, mas se não conseguirem quebrá-la, ela causará problemas. A Primeira Espada ordena que Kira receba atenção especial para que ela nem pense em ir contra eles. Second Sword continua que Matt e Kain também são bastante interessantes, embora tenham sido ofuscados por Kira, eles têm melhor senso de luta. O homem diz que a Primeira Espada também deveria olhar mais de perto o sobrevivente do primeiro setor. O homem se vira surpreso, o primeiro setor estava em piores condições, não deveria haver sobreviventes lá. Depois de ficar em silêncio por alguns minutos, a Primeira Espada ordena ao segundo que não tire os olhos do cara. A Segunda Espada cruza respeitosamente as mãos e anuncia que tudo será executado exatamente como ordenado. A Primeira Espada olha para o pergaminho dourado, faltam apenas 6 anos, eles devem fazê-lo, mas o homem não entende como o capitão pôde concordar com tal coisa. O pergaminho diz que o capitão dos Fantasmas Vermelhos foi encarregado de uma ordem de homicídio, o prazo de execução é de 7 anos. As crianças se reúnem em frente a uma das casas, em cujo telhado está a Terceira Espada e chama a atenção. A espada indica o desabamento da casa oposta e diz que o primeiro a chegar à bandeira poderá descansar por 2 horas, enquanto os demais viverão um verdadeiro inferno. Não passava um dia no campo sem crueldade.
Todos os dias as crianças treinavam para se tornarem assassinos profissionais. Quem não aguentar morrerá sem nunca ver o mundo, e todos pensavam que certamente deveriam sobreviver. A primeira espada nota que, como ele esperava, Kira é simplesmente incrível. Ela é inteligente e tem instintos e capacidade incríveis de avaliar a situação. Shan, segundo o homem, ainda não se destaca em nada, é uma típica pessoa comum. A primeira espada diz que poderiam ter se enganado sobre o cara, ele esperava mais do único sobrevivente do primeiro setor. Kira se aproxima de Shan e fica surpresa ao notar que ele continua lendo o livro, estudando a técnica do trovão bifurcado. A menina percebe que eles não são mais obrigados a ler, o jovem responde dizendo que está interessado. A menina boceja cansada e nota que, ao contrário dos outros, o menino sempre parece alegre. A terceira espada disse que eles tiveram 3 meses para dominar a técnica do trovão bifurcado, que tiveram dificuldade em obter. A espada dizia que, tendo aprendido esta técnica, o corpo poderá renascer e será capaz de sentir a energia que ia acumulá-la. As crianças e os guardas consideram esta técnica apenas o primeiro passo para a compreensão do que, mas nenhum deles parece compreendê-la completamente. Shan acha que é fisicamente impossível dividir o trovão, a técnica deve estar relacionada à velocidade do pensamento. Se um menino conseguir dominar esta técnica, pensando desta forma, ele será capaz de descobrir algo completamente novo em si mesmo. O menino entende que não se pode mostrar que está dominando as artes marciais mais rápido que os outros, ele não deve se destacar. Até agora, Shan tinha feito exatamente isso, mas em algum momento as coisas começaram a mudar significativamente. Ti observa com um sorriso que em vez de atacar, seu oponente está cada vez mais se esquivando dos golpes. Shan pergunta surpreso por que o cara quer matá-lo de verdade. O cara responde que não há alegria em uma luta encenada, tudo deve ser real. Olhando para o lado, o jovem percebe que o mentor não está olhando para eles. O adversário não quer se acalmar e garante a Shan que ele também deve se esforçar. Tin lança raios ao redor de Shan com determinação feroz, tentando desferir o golpe mortal. Em algum momento, o garoto se surpreende ao perceber que seu oponente possui lâminas secretas. Tin libera múltiplas lâminas que formam uma espiral de ataque ao redor de Shan. O jovem tem que esforçar-se para se esquivar de tantas lâminas sem perder a si mesmo. Tin, aproveitando que Shan está distraído, ataca novamente, mas o herói o bloqueia facilmente. Atraído pelos sons do ataque, o diretor finalmente volta sua atenção para a dupla de estagiários. Arrastado para uma briga, Shan perde o controle de seus poderes. Tin nota que seu oponente é muito bom, ele não esperava que o cara conseguisse repelir todos os ataques. O oponente de Shan diz desapontado que o cara está apenas se defendendo, e isso não é nada interessante. Com um sorriso feroz no rosto, Tin se prepara para o próximo ataque e pede ao oponente para entretê-lo. Shan olha para o oponente com desesperança e percebe que não tem escolha. De repente, o menino larga a lâmina e caminha decididamente em direção a Tin. Percebendo o estranho ato do jovem, a terceira espada passa a acompanhar cada vez mais de perto o treinamento. Tin corre para atacar, perguntando se seu oponente realmente desistiu tão facilmente. De repente, Shan dá um pulo e dá uma joelhada esmagadora no peito de Tin. Ao observar o treinamento, Fast Sword observa que as crianças estão crescendo muito mais rápido do que esperavam. A segunda espada responde que nesse ritmo eles completarão a tarefa não em 7, mas em 5 anos. A primeira espada balança a cabeça e diz que eles não deveriam subestimar seu alvo. Não há ninguém mais talentoso que o seu alvo, mesmo uma preparação perfeita pode não ser suficiente. Cometa o menor erro e todos os fantasmas vermelhos acabarão. Por isso o capitão decidiu treinar as crianças, elas não têm nenhuma ligação com fantasmas, mesmo que cometam um erro o clã não terá problemas. A segunda espada garante que não queria subestimar o alvo, a primeira espada observa que você nunca deve baixar a guarda. O homem diz que se não houver problemas em dominar as técnicas de homicídio, então o nível de treinamento precisa ser aumentado. Embora muitas crianças morram, aquelas que sobreviverem ficarão ainda mais fortes. Decidindo que é hora de encerrar o treinamento, Shan torce o braço de Tin e o quebra com um barulho alto. O cara grita de dor selvagem, pressionando a mão contra si mesmo. Shan olha para ele, percebendo que não havia outra escolha. De repente, a voz da primeira espada é ouvida atrás do menino, perguntando-se se foi ele quem fez isso. O jovem se vira bruscamente e acena afirmativamente, pensando com surpresa que as espadas se aproximaram de forma totalmente silenciosa. De repente, o homem saca uma espada afiada e brilhante e coloca a lâmina no ombro do jovem. Shan percebe surpreso que nem percebeu a estocada. O cara nunca pensou que uma pessoa pudesse se mover tão rápido.
O menino acha que errou e não deveria ter batido nele com tanta força, pois os guardas só precisam de ferramentas. O homem esconde a espada e diz que o assassino não deve deixar rastros quebrando o braço do oponente. O jovem apenas revelou sua identidade e nível de proficiência em artes marciais. Ao sair, Fast Sword aconselha Shan a nunca se esquecer de não deixar rastros. 6 anos depois, a vila subterrânea parece ruínas, com a maioria das casas em ruínas. Passando por um monte de lixo, o mercenário, recuperando o fôlego com sensibilidade, tira bruscamente o trapo externo, revelando o jovem ao seu olhar. O diretor afirma que se o cara tivesse encontrado o inimigo, já estaria morto. O mercenário vai além e pensa que se as crianças não dominarem a técnica de respiração da tartaruga, com certeza serão notadas. O guarda rapidamente pega um pedaço de pau e bate no jovem de forma visível. Virando as costas para os jovens, o mercenário diz irritado que eles ainda não estão prontos. O homem caminha pelas ruínas, olhando em volta e pensando que só sobrou uma. O mercenário foi informado de que 5 pessoas estavam escondidas entre as ruínas. Estariam realmente enganados. O homem pensa perplexo que por mais que procure, não se sente aqui uma pessoa viva. Depois de um tempo, o mercenário desiste, pega um pedaço de pau e bate com força no chão, mandando o jovem sair. O guarda fica surpreso ao notar como uma pilha de trapos começa a se afastar dele. Shan sai da pilha e olha para o mercenário espantado com um sorriso, pois ele estava muito perto. O jovem olha para o homem e percebe que muito provavelmente o treino acabou e ele pode descansar. Entrando em uma das salas, o jovem se depara com os olhares surpresos de Kira, Matt e Mac. Mac, sorrindo, pergunta ao cara o que trouxe tanta importância para eles. Shan percebe com desagrado que o cara mudou de aparência novamente. Mac, ainda mastigando, diz que o antigo dono já está morto, então por que a bondade deveria desaparecer? Shan balança a cabeça e comenta que já esqueceu como o cara realmente é. De repente, Kira relata que a comida está melhorando, o que significa que em breve eles serão enviados em missão. Entrando no escritório, a primeira espada tira cansadamente a máscara e a joga sobre a mesa. O homem reflete cansado sobre o fato de que nos últimos 6 anos eles criaram 30 assassinos entre 300 crianças. Alan acha que a caverna é um lugar cruel, muitas das crianças são superiores a ele em comparação, como ele era na idade deles. A porta se abre e a segunda e a terceira espadas entram no escritório, surpresas ao ver o homem sentado sem máscara. Alan declara que é impossível respirar normalmente de máscara, afinal 6 anos é um período de tempo considerável e convida seus interlocutores a tirarem as suas. Tirando as máscaras, os homens ficam aliviados ao perceber que seu líder está certo, como sempre. Um dos homens diz com esperança que assim que saírem possam voltar à vida normal, basta esperar um pouco. A terceira espada observa que, se não surgirem dificuldades, os filhos logo serão mandados para o trabalho e eles próprios serão finalmente libertados daqui. Alan pergunta com interesse como está o desempenho de seus cativos e que progresso estão fazendo. A segunda espada diz que muitas das crianças já são mais fortes que os instrutores, estão se tornando difíceis de controlar e ele lamenta muito ter que se livrar delas. Alan responde que eles não têm escolha, os termos do contrato não devem ser violados. Depois de discutir o restante das questões atuais, a primeira espada anuncia que é hora do teste final. O homem coloca a mão no livro e o move para o centro da mesa. Os guardas colocam livros na frente dos prisioneiros e dizem que 3 deles terão que aprender uma arte marcial especial e as 27 restantes terão que matá-los. Os prisioneiros olham furiosos para seus algozes. Novamente, eles terão que matar uns aos outros. A primeira espada olha para a multidão de crianças furiosas e declara que este será o seu teste final. O homem diz que assim que as crianças superarem isso, não terão que matar mais ninguém até saírem. Os jovens ouvem com espanto o diretor: será que conseguem mesmo sair da caverna? Kira pensa que restam apenas 3 para sacrificar, e então 27 pessoas poderão respirar aliviadas. Shan pensa que os 3 prisioneiros se tornarão alvos ambulantes. Concluindo que o alvo deles também tem essa arte marcial, o cara levanta a mão e declara que quer aprender. Kira olha surpresa para o cara e pergunta por que ele decidiu voluntariamente se tornar um bode expiatório. Shan responde com um sorriso que eles verão se ele se tornará uma cabra ou um lobo. A menina aconselha o jovem a ter cuidado, pois agora todos irão caçá-lo. Matt lida com seus companheiros de tribo e pensa com pena que ele foi escolhido por sorteio. Entendendo a injustiça de tudo o que está acontecendo, o cara percebe que só resta um, Shan. Mac declara alegremente que eles só precisam esperar um pouco mais e o dia mais feliz de suas vidas chegará. Sarah pressiona a mão no peito e diz com tristeza que só sobrou Shan,
mas ele não é visto há muito tempo, talvez tenha fugido. Kira diz com segurança que isso é improvável, só que eles ainda não conseguiram encontrá-lo. A menina lembra que viu o cara há alguns dias durante o treino. Maki pergunta com um sorriso por que eles não matam os instrutores, já que podem lidar facilmente com eles. Matt diz com segurança que os homens deveriam ter feito algo nesse caso, eles provavelmente impuseram algumas restrições às crianças. Kira concorda com Matt e sugere voltar a esse assunto mais tarde, mas agora eles precisam começar a procurar por Shan. Parado por perto, o jovem pensa que os instrutores provavelmente estão de olho em quem o procura e não tirariam os olhos de quem planeja tais coisas. O cara chega à conclusão de que agora é o momento certo para revelar seus verdadeiros motivos. Escondido atrás de uma pedra, Shan examina cuidadosamente a entrada da base temporária dos instrutores. As crianças aprenderam que a respiração da tartaruga só poderia ser usada quando ela não estivesse em movimento, mas com a técnica do trovão dividido ela seria capaz de dividir a respiração, e isso mudaria tudo radicalmente. Ao combinar as duas técnicas, o jovem poderá se movimentar sem revelar sua presença. As habilidades cognitivas de uma pessoa não são suficientes para que os guardas consigam detectar o cara. Tendo entrado furtivamente despercebido, Shan está feliz por finalmente ter conseguido entrar no coração da base dos instrutores. No escritório, o jovem metodicamente começa a revistar tudo, se perguntando quem precisou criar os filhos para serem assassinos. O cara mais de uma vez se perguntou que lugar estava copiado na caverna e como ele poderia sair daqui. Depois de algum tempo, Shan encontra um estranho pergaminho dourado e o abre com interesse. Lendo o pergaminho, o cara percebe com espanto que encontrou um contrato de homicídio. O nome de Christopher Dunn não é familiar para o jovem, mas ele entende que o homem deve ser incrivelmente forte se os artistas levaram 7 anos para treinar as crianças. De repente, a audição sensível do cativo capta o som de passos, e ele percebe que alguém está entrando no escritório. Entrando no escritório, a primeira espada percebe imediatamente que alguém esteve aqui. Alan liga para seus assistentes e diz que o hóspede imperdoável provavelmente está em algum lugar da caverna e ordena que o encontrem. A segunda e a terceira espadas estão indignadas porque alguma pessoa atrevida ousou se infiltrar em seu quartel-general. Depois de se acalmar, Second Sword pergunta ao líder quem ele acha que é capaz de tal ato. Alan afirma enfaticamente que somente aqueles que são mais capazes de esconder sua presença podem fazer isso. Os homens se entreolham e chegam à conclusão de que só Shan é capaz disso. Uma das espadas observa com espanto que enquanto todos procuram o cara, ele conseguiu chegar até os instrutores. Outro homem comenta que se punirem o rapaz sem provas, as outras crianças poderão se rebelar. Shan fica surpreso ao ouvir Fast Sword sugerir que as frustrações das crianças deveriam ser redirecionadas para ele. Alan anuncia decisivamente que chegou a hora de usar o chamado do abismo. O homem diz que é hora de mostrar a Shan e a todos os outros quem é seu verdadeiro mestre e a quem pertencem suas vidas. Parado em uma saliência rochosa, Alan pega uma flauta e diz que agora as crianças conhecerão o verdadeiro inferno. Kira e Matt continuam procurando por Shan, já procuraram cada metro, mas o cara não foi encontrado em lugar nenhum. A garota pensa com irritação que mesmo quem prometeu rastrear o cara com facilidade não consegue encontrá-lo. De repente, os jovens congelam ao ouvir sons de uma música estranha ao longe. De repente, todas as crianças caem no chão como se tivessem sido derrubadas e começam a se contorcer de dores insuportáveis. Sarah tenta entender o que está acontecendo, ela tem a sensação de que algo a está devorando por dentro. Shan observa surpreso, seus ouvidos zumbindo enquanto os outros se contorcem de dor. O cara chega à conclusão de que os instrutores ativaram a restrição. O jovem se senta ao lado de Sarah. Como é que ele sente apenas um leve desconforto? A infusão de energia interna é muito perigosa, mas como Sarah também dominou a técnica do trovão bifurcado, não deverá haver problemas especiais. Shan sente que a energia da garota está em perfeita ordem e se pergunta qual é a diferença entre eles. O menino reflete que eles tinham a mesma alimentação e condições de vida, a única diferença era o veneno da cobra. Se a restrição estiver associada ao veneno, foi graças à picada da cobra que o jovem ganhou resistência. O prisioneiro olha para Sarah e se pergunta como foi possível ativar o veneno em todos ao mesmo tempo, pois ele não pode ser liberado pelo som. Shan raciocina que talvez os instrutores misturaram veneno de Gu na comida e na água e agora o acordaram com um som. De repente, mercenários aparecem na praça e contam às crianças. O menino não sabe o que fazer e se seria melhor simplesmente fugir. O jovem decide que, se fugir, abrirá mão de sua imunidade ao veneno.
Shan entende que precisa fazer como antes. Seus algozes não conseguem entender que ele é de alguma forma diferente dos outros. O mercenário paira sobre o cara e observa cuidadosamente como ele se contorce em convulsões. O mercenário grita que encontrou Shan e a primeira espada vem rapidamente em sua direção. Sem hesitar por um minuto, o homem sacou decisivamente uma espada afiada. Balançando, Alan mergulha com força a ponta da espada no ombro do jovem, fazendo-o começar a gritar ainda mais alto. O homem pressiona a espada com força e manda que ele responda o que o cara estava fazendo em seu quarto. Alan diz que durante todo esse tempo o menino conseguiu esconder suas verdadeiras habilidades, mas teme que as presas afiadas do jovem fiquem cegas. Alan balança a espada e declara que é melhor se livrar do cara agora, mas a segunda espada o impede. O homem afirma que Shan pode se infiltrar em qualquer lugar, sem ele não conseguirão completar a tarefa. Alan percebe que o menino não será fácil de controlar. A segunda espada diz que enquanto eles tiverem o chamado do abismo, Shan não ousará desobedecê-los, ele será impotente contra o veneno de Gu. O cara continua fingindo que está se contorcendo de dor, mas ao mesmo tempo capta cada palavra dos instrutores. Voltando-se para os mercenários, a primeira espada ordena que as crianças recebam um antídoto. O guarda leva uma garrafa de madeira aos lábios de Shan e derrama um pouco de líquido em sua boca. Aos poucos, todas as crianças recuperam o juízo e, horrorizadas, tentam entender o que aconteceu com elas. A primeira espada anuncia às crianças que todos foram punidos por causa de Shan. Isso nunca teria acontecido se ele não tivesse entrado furtivamente na base. Alan aconselha a todos que se lembrem dessa dor. Se alguém fizer algo assim, todos serão punidos. Alguns dias depois, Shan está sentado em sua cela e pensa sobre o veneno e as palavras de seus mentores. O cara percebe que o veneno da cobra enfraqueceu de alguma forma o veneno de Gu e agradece a Deus que a restrição não se aplica a ele. Kira, Sarah e Mac caminham pelo primeiro setor e olham em volta em busca do jovem. Kira percebe que este lugar é simplesmente nojento e não entende por que Shan continua voltando aqui. Mac irritado diz que ninguém consegue entender o que o cara tem em mente. Ao invés da companhia dos colegas, ele prefere esse buraco. Kira responde que depois da punição todos odeiam o jovem, então ele simplesmente não tem escolha. De repente, Shan aparece silenciosamente da escuridão e pergunta se eles estão procurando por ele. Os jovens ficam assustados. Mac grita que já é hora do cara parar de se esgueirar tão de repente. Ignorando o cara, Shan se vira para as meninas e pergunta o que elas queriam dele. Kira afirma que vieram conversar sobre a restrição. O jovem provavelmente sabe de alguma coisa sobre isso. A menina lembra que quando eles se contorciam de dor, o cara não estava por perto e, quando recuperaram o juízo, ele já estava com todos. Kira tem certeza de que o menino veio até eles depois que a restrição foi ativada e descobriu que isso não o afeta em nada ou tem um efeito mais fraco. Sarah de repente se lembra que em algum momento ela se sentiu um pouco melhor porque alguém a ajudou com energia interior. Shan decide não esconder e diz diretamente que sabe o que eles fizeram. Kira explode de repente e exige contar imediatamente o que está acontecendo. O jovem pergunta perplexo por que diabos ele tem que explicar alguma coisa, que bem isso lhe traz. Mac grita de raiva que o cara é apenas um canalha por tratar seus companheiros assim. Virando-se bruscamente, Shan pergunta se seus camaradas ficariam tão entusiasmados em tentar matá-lo. Mac admite que o cara tem razão e diz que a partir de agora eles se tornam verdadeiros camaradas. Shan percebe com um sorriso que o cara é muito persistente, pois acredita que vai acreditar imediatamente nele. O cara responde que se não fosse tão teimoso não seria capaz de dominar a habilidade de transformação e o jovem provavelmente precisará de um camarada tão capaz. Kira declara resolutamente que a partir de agora também será amiga do jovem. A menina promete que todos que a seguirem nunca causarão problemas ao jovem. Sarah diz com simplicidade e sinceridade que considera o cara especial e nunca o trairá. Shan olha confuso para os jovens e, após ficar em silêncio por um minuto, anuncia que tudo se resume ao veneno de Gu. Os jovens olham surpresos para o rapaz e não têm ideia do que ele está falando. Shan explica que um inseto venenoso foi colocado em todos eles, e então eles o despertaram com a ajuda de uma flauta. O veneno entra na corrente sanguínea e atinge todos os órgãos. Kira pergunta por que, neste caso, o veneno não funcionou no jovem. Sem entrar em detalhes, o cara diz que tem resistência ao veneno, então não fez efeito nele. O jovem declara que contou tudo o que sabia, então os próprios jovens devem descobrir como resolver o problema. Shan entende que quanto mais variáveis melhor, se apenas uma conseguir se livrar da limitação, abrirá muitas possibilidades. Sarah olha para o jovem e pensa que ele é muito misterioso e ela não consegue entendê-lo.
Kira agradece ao jovem e diz que se ele precisar de ajuda fará tudo o que estiver ao seu alcance. Sarah fica atrás das amigas e se vira para o cara e diz que seu nome verdadeiro é Eva. A menina vai embora e Shan cuida dela e não entende o que Sarah queria dizer. A primeira espada fica na frente das crianças alinhadas e anuncia que hoje elas sairão da caverna. O homem chama o nome de Kira e ela imediatamente levanta a mão, indicando sua presença. O instrutor diz que depois que eles saírem da caverna, a garota terá que conduzir todos os outros para fora. Enquanto Alan se dirige para a cesta, ele se pergunta com interesse quantas das crianças restantes conseguirão sobreviver. As crianças são incrivelmente fortes, mas seu alvo é um artista marcial que não tem igual neste mundo. O homem pensa com orgulho que eles completaram sua tarefa e agora ele pode finalmente se aposentar e viver uma vida honesta. Ao ver os instrutores se levantarem, as crianças começaram a gritar de alegria. Será que esperaram mesmo por esse momento? Kira diz que não cabem todas na cesta de uma vez, então ela divide as crianças em grupos. Shan olha para cima e pensa que finalmente poderá retornar à superfície. Kira se aproxima silenciosamente do jovem e diz que muito provavelmente eles serão enviados em missão em breve. O cara pergunta para a garota se eles conseguiram lidar com o veneno de Gu. Kira relata que Sarah sabe muito sobre venenos e graças a isso alguns conseguiram neutralizar o veneno. A menina declara que é hora de eles se levantarem e vai impaciente até a cesta. Shan examina pela última vez a caverna onde passou 7 anos e percebe que definitivamente não sentirá falta deste lugar. O cara fica surpreso ao perceber que antes ele não tinha ideia do quão profundo eles estavam. Esse lugar é um verdadeiro inferno. De repente o cara começa a rasgar a roupa e vendo os próprios olhos, gritando para todo mundo que se não fizerem o mesmo vão ficar cegos. A luz está caindo com uma força incrível sobre os jovens que estão fazendo o possível para se isolar dela. Um homem, lançando uma sombra, aproxima-se do cesto e diz com um sorriso que pelo menos foi encontrado alguém que não é inútil. O homem examina os jovens e nota que o cliente ficará claramente satisfeito. Shan nota uma voz completamente sem emoção. Deve haver alguém do comando na frente dele. Depois de pensar um pouco, o cara chega à conclusão de que na frente deles está o próprio capitão dos fantasmas vermelhos. Good ordena que as crianças sejam colocadas em uma carruagem e levadas até a propriedade pelo vento puro e as ajudem a se adaptar à vida na superfície. Shan acha que se lembra dessa voz e chegará o momento em que ele se vingará dele por tudo. Chegando à propriedade ao anoitecer, God diz que apesar de as crianças já estarem na superfície, elas não devem relaxar, o menor erro lhes custará a vida. Os jovens olham surpresos para Shan, que fica pensativo à janela. O cara diz calmamente que foi morar com eles, mas você não deve prestar atenção nisso. O jovem relata que seria bom se lavar, viu um poço no quintal. Depois de se lavar bem, Shan deita-se na grama do jardim e fica satisfeito ao notar o luar e o ar puro. Finalmente ele está na superfície. Ao acordar pela manhã, o jovem percebe como as crianças sentadas por perto choram por causa de uma flor que não esperavam mais ver. Um mercenário aparece e joga uma arma na frente do rapaz, aconselhando-o a observá-lo com atenção, pois em breve ele precisará dela. No Palácio da Lua Cheia, God recebe Alan e agradece pelo trabalho realizado. A primeira espada comenta calmamente que eles estavam apenas fazendo o que tinham que fazer. O capitão serve chá e diz que graças ao esforço dos mentores e dos filhos seu clã prosperará. God informa a Alan que sua renúncia foi aprovada e ele agora pode se aposentar. Além disso, o capitão acrescenta que a segunda e a terceira espadas também podem se aposentar. A primeira espada afirma que as crianças são incrivelmente talentosas e seria uma pena livrar-se delas. O capitão responde que sempre são necessários assassinos habilidosos, mas nada pode ser feito. Após o caso sua cooperação terminará. Após um breve silêncio, Alan pergunta se o capitão conseguiu estabelecer a identidade do cliente. O homem balança a cabeça negativamente e diz que na condução desses casos existe uma linha que não deve ser ultrapassada. Até que o clã Fantasma Vermelho se compare ao Lotus Branco, extremo cuidado deve ser tomado. O capitão diz que esperançosamente que se eles completarem a ordem com sucesso, o equilíbrio de poder mudará e eles serão capazes de resistir ao Lotus Branco. Mac olha para Shan com um sorriso e pergunta por que o jovem está tão pensativo. Será que suas veias estão realmente tremendo? O cara responde que o próprio Mac provavelmente está com medo, porque fala mais do que o normal. O cara declara com segurança que a melhor recompensa por todo o seu tormento será a cabeça decepada de alguém. Os prisioneiros correm rapidamente pela floresta, regozijando-se com a oportunidade de se movimentar livremente. A quarta espada fica surpresa ao notar que as crianças não estão nem um passo atrás dele. O homem reflete que os irmãos mais velhos ensinaram bem as crianças,
Muitos deles já são superiores a muitos membros do clã. Tendo alcançado a face do penhasco, a quarta espada ordena que todos parem. O homem conta que o objetivo das crianças é atrás de uma pedra, ao subir a qual verão uma propriedade exatamente igual a onde moravam. O alvo das crianças é um homem que está no Palácio da Lua Brilhante. As crianças se perguntam com raiva quem é o homem que as manteve trancadas por 7 anos. Shan olha para frente pensativamente, ao contrário dos outros. Sabe que o nome do alvo é Christopher Dunn. Amélia caminha pelo jardim e admira com prazer as lindas flores. O venerável mestre do clã do Lótus Branco aparece atrás da garota e percebe que a garota está andando sozinha novamente. Amélia inclina a cabeça respeitosamente e a mulher se pergunta se a garota ainda está zangada com ela. A jovem diz calmamente que seu destino está em jogo e que gostaria de ser libertada desse destino. O mestre muda de expressão e proíbe com raiva a garota de falar com ela em tom tão arrogante. A mulher acusa Amélia de ter esquecido quem a encontrou e a trouxe para o clã, quem a ensinou e graças a quem ela se tornou o que é. O mestre diz com raiva que depois de tudo a menina não tem o direito de pedir para ser libertada. Amélia abraça a mulher e diz que é claro que o aluno deve seguir o professor. Suspirando, o mestre diz que se não receberem uma resposta hoje, cumprirão o plano que vem preparando há 7 anos. De repente, ouvem-se gritos que chamam a atenção do mestre, e uma garota sai correndo de trás dos arbustos. O mestre e Amélia olham surpresos para a irmã. Esse comportamento não é típico de seu clã. A garota se curva respeitosamente e declara que o clã Shen finalmente deu sua resposta. O mestre pergunta qual a resposta dada pelo clã, ao que a irmã alegremente informa que eles concordam. Voltando-se para Amélia, a mulher declara que agora depende dela. O destino deles está totalmente nas mãos da menina. O mestre olha para a menina com pena. Ela era a aluna mais talentosa, mas teve que ser usada como instrumento político. De repente, a irmã pergunta à mulher como elas vão lidar agora com o problema. O mestre pergunta se a menina está perguntando sobre o plano deles, ao que ela pergunta o que devem fazer agora. Shan, assim como os outros filhos mercenários, está no subsolo e pensa que ainda falta muito tempo antes do anoitecer para reunir forças. De repente o jovem abre bruscamente os olhos e percebe que algo está errado. Ele tem um mau pressentimento. De repente, uma lança é perfurada no cara que está pendurado ao lado de Shan em grande velocidade. O enorme guerreiro puxa facilmente uma lança com o corpo do chão e diz com alegria que eles não foram enganados. Realmente há assassinos escondidos aqui. O guerreiro fica perplexo porque os assassinos ousaram chegar tão perto que parece que não valorizam a vida. O líder diz ao seu exército que eles decidiram atacá-los e ordena que encontrem todos e os matemática. Shan grita para seu grupo que eles estão em desvantagem e precisam recuar. Enquanto isso, os guardas lançam lanças no chão passo a passo, tentando alcançar os assassinos. De repente, o chão sob os pés dos guardas explode e sombras escuras voam no ar. Shan ordena que todos se espalhem. Uma vez que estejam seguros, eles podem se reagrupar. Os guardas estão perdidos. O líder grita de raiva que eles deveriam persegui-los imediatamente. As lanças voam rapidamente uma após a outra, atingindo os mercenários em linha reta e perfurando-os. O líder arranca uma lança de um dos guardas e a joga com entusiasmo no próximo alvo. Shan assiste horrorizado enquanto seus companheiros morrem, perfurados por lanças. O guerreiro dá um golpe poderoso, restando apenas um alvo vivo. Shan é incrivelmente rápido e consegue desviar de uma saraivada de lanças. Depois de dividir a energia, o cara lança com força uma das cópias de volta aos guardas. Os homens observam o que está acontecendo com espanto e não conseguem entender o que passou por eles. Movendo-se instantaneamente, Shan se encontra atrás de um dos guardas e desfere um golpe fatal. O jovem se move mais rápido que um raio e depois de alguns momentos todos os guardas estão mortos. Ao mesmo tempo, sua própria lança passa voando pelo líder, cortando parte de sua orelha. O guerreiro, furioso, ordena ao próximo guarda que rastreie o inimigo e o mate. Observando o reabastecimento, Shan percebe que não consegue sobreviver sozinho e precisa sair daqui. O líder se aproxima lentamente do mercenário quase morto, que tenta desesperadamente rastejar para longe. O menino olha horrorizado para seu assassino e diz que não quer morrer, não merecia tal destino. O guerreiro perfura o cara com uma lança, declarando que se atreveu a ir contra o clã Shen, e por isso mereceu sua morte. Shan corre pela floresta, pensando freneticamente que os guardas sabiam claramente onde procurá-los. O cara lembra das palavras do líder de que ninguém mentiu sobre a presença de assassinos. O jovem continua a correr e pensa que, exceto ele, ninguém sabia a identidade do alvo, que então poderia tê-los entregado.
Shan percebe que não viu a quarta espada e seus subordinados, aparentemente eles fugiram antes de serem atacados. De repente, uma dor aguda perfurou o ombro do cara. Ele estava tão imerso em seus próprios pensamentos que não percebeu as flechas voando em sua direção. Sem parar, o jovem tenta entender se realmente houve algum tipo de cisão no clã dos fantasmas vermelhos ou se o cliente mudou de ideia. Correndo pela floresta, Shan só tem certeza de que os fantasmas vermelhos os traíram. O arqueiro vira a cabeça surpreso e não entende para onde foi sua vítima. Com a arma em punho, Shan salta direto sobre o oponente, sem lhe dar chance. Diante de um inimigo derrotado, o cara percebe que agora terá que sobreviver sozinho. De repente o jovem ouve os gritos das pessoas que o descobriram vindo de trás dos arbustos. Percebendo que não tem outra escolha, Shan corre e pula do penhasco para o rio. Ao desembarcar, o jovem tenta recuperar o fôlego e percebe sinais no chão. Entrando na floresta, o menino vê outra placa em uma pedra indicando certas coordenadas. Shan percebe que tudo ao redor está coberto de sangue. É óbvio que o mensageiro está gravemente ferido. A audição sensível do cara capta vozes no mato, discutindo que tudo precisa ser revistado minuciosamente. O jovem duvida que alguém armaria redes tão grandes só para matar alguns assassinos. A julgar pelas roupas dos guardas, pelo menos 7 clãs se reuniram aqui, o que significa que não se trata apenas dos fantasmas vermelhos. De repente, sem fazer o menor barulho, alguém ataca o jovem por trás. O cara mal consegue se esquivar. Sarah olha para Shan com surpresa. Ela certamente não esperava vê-lo aqui. A menina diz com um sorriso que está feliz em ver o jovem e no mesmo momento cai no chão. Shan examina Sarah e percebe que o ferimento é muito grave. Nesse ritmo ela não terá muito tempo. A menina diz que a maior parte do seu grupo está morta. Ela não sabe do resto. Sarah lembra entre lágrimas que Kira e Matt ficaram para lutar para dar aos outros uma chance de ir embora. Shan segura a garota perto dele. Pela primeira vez em todos os tempos ele experimenta um sentimento semelhante à compaixão. O cara diz honestamente a Sarah que ela não falta muito, ao que a garota responde que sabe disso. O jovem diz com tristeza que não pode ajudar a menina e curar suas feridas. Sarah sussurra que aceitou a morte e está feliz por não ter que morrer sozinha. A menina percebe que depois de tudo que passaram, tudo ficou completamente sombrio. Sarah, desesperada, pergunta a Shan quem fez isso com eles e por quê. A menina espera que seus algozes, que os deixaram em pedaços, sejam recompensados por tudo. Shan conta para a garota que tudo o que aconteceu com eles aconteceu por causa de Christopher Dunn. O cara conta a Sarah tudo o que conseguiu descobrir quando entrou furtivamente na casa dos instrutores. Terminada a história, o jovem diz que agora eles se tornaram inúteis e decidiram se livrar deles. O menino diz que enquanto estiver vivo procurará aqueles que arruinaram suas vidas e se vingará, mesmo que isso lhe custe a vida. A menina toca a bochecha do menino com a mão e diz com a voz fraca que quer que o rapaz sobreviva. Percebendo que seu fim está próximo, a garota pede a Shan que a chame pelo seu nome verdadeiro. Depois de alguns momentos, Sarah fecha os olhos e sua respiração para. Fervendo de raiva, Shan promete a si mesmo que encontrará todos os envolvidos no que aconteceu e os apagará da face da terra. Os olhos do jovem brilham com o fogo do inferno e ele convoca seus inimigos para temerem o que ele fará com eles. God ouve o relatório da quarta espada de que as crianças foram cercadas e não deveria haver sobreviventes. O capitão mostra a carta e observa que não esperava ter que se livrar deles tão cedo. Preocupado, a quarta espada pergunta ao homem se ele tem certeza de que estão seguros aqui. O instrutor relata que, em sua opinião, os clientes decidiram encobrir seus rastros. Good cautelosamente diz que, neste caso, você precisa se livrar deles para cobrir completamente seus rastros. O capitão relata com segurança que os clientes nunca os encontrarão, bastando esperar até que tudo se acalme. Good diz à espada que pode descobrir o nome do cliente a qualquer momento, mas não quer ultrapassar esse limite. O capitão sacode a carta e percebe que eles até foram avisados sobre o cancelamento, então a quarta espada não deveria se importar com a própria vida. O instrutor olha mais de perto o papel e de repente grita que ele está marcado com um cheiro especial. De repente, gritos são ouvidos na porta e os homens veem um dos mercenários voando para o chão. Alan com uma espada tenta deter os atacantes e grita para o capitão que ele precisa ir embora. Um dos agressores ordena que todos matem os vis assassinos e não deixem ninguém vivo. God se prepara para a batalha, notando que a quarta espada estava certa. Quando a espada chama para sair, o capitão percebe, com razão, que os atacantes precisam dele e não o deixarão escapar. O homem desembainha a espada e diz aos atacantes que eles cruzaram a linha.
Alguns momentos depois, o capitão fica diante dos inimigos derrotados e declara aos demais que isso acontecerá com cada um deles. De repente todos percebem uma luz forte e uma voz feminina diz que não vai permitir isso. Uma enorme bola de luz pisca, iluminando toda a sala e aterrorizando Rude. Uma espessa névoa branca envolve o capitão, mas ele tenta detê-la com sua espada, mas percebe que o poder do atacante é enorme. Uma jovem aparece na frente do homem e pergunta com um sorriso se o capitão realmente não entendeu quem estava na sua frente. God olha para a garota em estado de choque e percebe que está Jane de Atearte. O capitão diz que agora entende quem é o cliente, mas Jane o interrompe e declara que vai arrancar a língua dele para mais uma palavra. Good olha para Jane perplexo e percebe que seu verdadeiro cliente era o clã do Lotus Branco. Olhando para a garota, o capitão pensa com reprovação que deveria ter adivinhado tudo na hora. O homem percebe que cometeu um erro, agora a escolha errada levou todo o seu clã ao colapso. Good levanta sua espada e declara que se estiver destinado a morrer, levará Jane com ele para o outro mundo. Irritada com tamanha insolência, a garota direciona toda a sua energia para o ataque. Duas forças poderosas colidem no ataque, iluminando toda a sala com um brilho bizarro. Jane está impressionada com o fato de o chefe dos Vis-assassinos ter excelentes habilidades em artes marciais. A menina entende que se atacassem à noite, os fantasmas levariam vantagem, mas de qualquer forma, nenhum deles deveria ficar vivo. Jane invoca um poderoso redemoinho de energia que destrói tudo em seu caminho e o direciona diretamente para Rude. Tendo recebido um golpe forte, Good percebe que o fim chegou não só para ele, mas para todos os fantasmas vermelhos. Carregando a morte e o sofrimento sob o manto da escuridão, o capitão ajudou o clã a subir do fundo e esperava que um dia eles pudessem se comparar ao Lotus Branco. Mas de repente o homem se levanta e grita que ele, God, simplesmente deve sobreviver. Segue-se outra luta. O capitão resiste obstinadamente, mas no final, um poderoso redemoinho o derruba, privando-o completamente de suas forças. Os mercenários ficaram tão desmoralizados com a derrota de seu capitão que os atacantes não tiveram dificuldade em acabar com eles. Um venerável mestre do clã entra na sala e pergunta surpreso por que eles ainda estão se preocupando com essas nulidades. Jane admite que eles não esperavam tamanha resistência e por isso atrasaram. Good, com o que resta de suas forças, levanta a cabeça e pergunta furiosamente por que o clã do Lotus Branco os traiu, porque eles próprios ordenaram o assassinato. A mulher se aproxima do capitão e com todas as suas forças derruba o cajado na cabeça dele, quebrando todos os seus ossos. O mestre diz com desprezo que o fantasma enlouqueceu e ordena que os outros matem os demais. Alan, mortalmente ferido, lembra que assim que o mestre se tornou o líder do Lotus Branco, seu clã começou a ganhar força em uma velocidade incrível. A primeira espada pergunta o nome da garota que conseguiu derrotá-lo. A garota se apresenta como Amélia. O homem diz ter ouvido rumores de que a aluna de mestrado é tão bonita quanto talentosa. A garota vai embora, mas se vira e percebe que não se deve acreditar em todos os boatos. Alan percebe com pesar que anos de treinamento duro não poderiam torná-lo igual nem mesmo a um aluno do clã do Lotus Branco. Jane, irritada, diz à irmã que ela não deveria falar com assassinos sujos. Os guardas jogam o quarto cavaleiro no chão e dizem que foi ele quem trouxe os assassinos para a montanha. O venerável mestre pergunta ao homem quantos assassinos ele trouxe para a montanha, mas ele teimosamente permanece em silêncio. De repente o homem levanta a cabeça e diz que não pretende ajudar quem o traiu. A mulher sorri e percebe que a espada tem muita coragem, mas isso não muda o fato de que ele é apenas um assassino patético. O mestre coloca a mão na cabeça do homem e ele imediatamente começa a gritar de dor insuportável. Com voz ameaçadora, a mulher pergunta mais uma vez quantos assassinos foram enviados para a montanha. A quarta espada não consegue resistir à força monstruosa e admite que havia 28 mercenários. A mulher faz um gesto quase imperceptível e o homem cai sem vida no chão. O mestre se aproxima dos alunos e Jane conta que até agora só conseguiram se livrar de 24. A mulher diz que, por precaução, precisamos nos livrar de todos. Passando por Amélia, o mestre a aconselha a não se esquecer do seu importante papel. A menina acena obedientemente em resposta. Amélia ouve com tristeza que o mestre enviará alguém ao clã Shen para marcar a data do casamento, e a menina deverá preparar o coração e o corpo. Sentado em uma árvore, Shen observa atentamente a entrada do mosteiro. O cara entende que todas as entradas e saídas estão bem vigiadas, o que significa que terá que agir por dentro. O jovem fica furioso e pensa que se eles foram criados para serem inimigos de Shen, então é exatamente isso que ele deveria se tornar. Pat sai do mosteiro.
Os guardas percebem que ele só saiu ontem para comprar ervas. O cara diz que lhe disseram para fazer uma grande reserva caso algo acontecesse. Os guardas gritam para o cara que, embora nada vá acontecer, você ainda deve estar alerta. Pat caminha calmamente pela floresta em busca das ervas necessárias e não percebe Shane voando em sua direção de cima. Mal respirando com força mortal, o menino tenta entender quem poderia ousar atacá-lo bem ao lado do mosteiro. Shane pergunta se o cara é discípulo do clã Shen. Em caso afirmativo, ordena que ele acene com a cabeça. Shane afrouxa o aperto e diz que vai soltar o cara agora, mas se ele decidir fazer algo estúpido, morrerá instantaneamente. O mercenário organiza um interrogatório para Pat. Ele está interessado em absolutamente tudo que o cara faz no mosteiro. Shane aponta uma adaga para Pat e pergunta quem é Christopher Dunn. Pat responde indignado que o cara está falando sobre a maior estrela do clã Shen e seus arredores. Christopher Dunn é o maior talento nascido no clã Shen, domina quase todas as artes marciais e possui uma força enorme. Ao ouvir a história do cara, Shane entende que tudo é esperado, não é à toa que foram gastos 7 anos inteiros em seu treinamento. Pat termina a história e implora para poupá-lo, mas o mercenário coloca os dedos no pescoço do rapaz e faz um movimento sutil. O menino congela instantaneamente e fica surpreso ao perceber que seu corpo não o está ouvindo. O aluno assustado não entende o que o mercenário está fazendo atrás dele, mas sabe que precisa correr. Shane se senta na frente de Pat e fica surpreso ao perceber que o assassino agora tem seu rosto. O guarda fica surpreso com o retorno tão rápido de Pat, ao que o aluno responde que esqueceu algo importante. O guarda sorridente aconselha o cara a não ser tão distraído e a não ficar com a cabeça nas nuvens. Shane caminha calmamente no meio da multidão, regozijando-se por ter dominado perfeitamente a técnica de transformação. Depois de um tempo, o jovem corre para o portão e percebe que chegou à propriedade de Christopher Dunn. No palácio central do clã, um ancião pergunta se a situação lá fora se acalmou. Paul Yang, o braço direito do ancião, diz que a vigilância dos assassinos chegou a um beco sem saída. O mais velho pergunta perplexo como eles puderam permitir que os patéticos mercenários atacassem seu clã. Paulo afirma com segurança que alguém planejou deliberadamente essas emboscadas. O orientador percebe que ainda não vem o quadro completo, enviou vários alunos em reconhecimento para saber mais. Jason, o maior guerreiro, diz que o clã está em um estágio perigoso de desenvolvimento e não deve permitir que a situação se repita. Durante a Guerra dos Demônios contra o Céu, o perigo de ser invadido por hordas de demônios estava mais próximo do que nunca. Mas um incrível artista marcial criou uma aliança da vontade do céu. Aqueles que concordaram em se unir e lutar realizaram grandes feitos e recuperaram sua antiga glória. Outros, incluindo o clã Shen e o Lotus Branco, receberam títulos vazios dos 4 reis celestiais, que não podiam comprovar com nada. O mais velho afirma que se quiserem alcançar os outros clãs, devem se concentrar. Paul responde que se tudo correr conforme o planejado, eles poderão alcançar os outros clãs em 10 anos. Jason diz com um sorriso que se Paul é tão talentoso, então certamente seu filho é dotado das mesmas habilidades. O guerreiro percebe que Christopher não se mostra a ninguém há muito tempo e pergunta como ele está. Jason sabe que o cara se fechou para o mundo exterior para encontrar a redenção em seu treinamento.